E aí pessoal, eu sou Francis Marques Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Hoje eu vim trazer uma resenha tripla para vocês, exatamente. Fiquei algum tempo sem fazer resenha, mas eis que eu apareço com uma tríplice resenha. Na verdade é uma trilogia escrita na década de 50, em 1950, pelo Ítalo Calvino. Se você acompanha o meu canal, você sabe que eu gosto assim um pouquinho do Ítalo Calvino, Quero ter somente todos os livros que ele escreveu. E vamos falar hoje sobre a trilogia chamada Nossos Antepassados. A trilogia Nossos Antepassados é composta pelos livros O Cavaleiro Inexistente, O Visconde Partido ao Meio e O Barão nas Árvores. A ordem de publicação dessa trilogia começou no ano de 52, com o livro O Visconde Partido ao Meio, seguido de O Barão nas Árvores e tendo por fim O Cavaleiro Inexistente. Os três livros vão abordar a temática do duelo que existe dentro de cada um de nós, o duelo entre o bem e o mal. A narrativa do Ítalo Calvino ele tem um tom assim de absurdo, de fantástico, de surreal. Então quando você for ler esses livros, você vai perceber muita ironia, muito sarcasmo e a abordagem de coisas absurdas. Como por exemplo, vamos ver no Visconde Partido ao Meio, a história de um homem que se voluntariou para lutar numa guerra contra os turcos e foi atingido por uma bala de canhão. Eu estou falando do Visconde de Merdardo de Terralba. Ele que, quando volta para sua terra, vem só pela metade, O seu lado direito, ele é preservado. E quando ele regressa à sua terra, ele começa a exercer o seu poder sobre aquelas pessoas de uma maneira muito terrível. Então ele divide todas as coisas no meio. Quando ele vai comer uma fruta, ele divide ao meio. Enfim, ele cria essa obsessão de dividir as coisas pela metade. E rapidamente as pessoas percebem a malignidade desse Visconde partido ao meio. Mais na frente, a sua outra metade vai aparecer e é aquela parte boa. Só que até mesmo essa parte boa vai ser odiada por aquelas pessoas que moram ali. O que é a grande mensagem do Ítalo nessa história? Bem, ao meu entendimento, eu percebo que ninguém é uma coisa só. Você não é bom somente e você não é mal somente. O ser humano ele é constituído por essas duas coisas, boa e ruim. Isso nos deixa inteiros, integrais, completos, Porque você não pode ser só virtude e você não pode ser só defeito. Então, de uma maneira muito lúdica, de uma maneira muito gostosa de ler, o Ítalo Calvino ele acabou passando essa mensagem de que bom é ser o todo, bom é você ser inteiro e não negar as suas partes. E há também uma mensagem política, porque o Ítalo Calvino ele era declaradamente comunista, ele foi filiado ao Partido Comunista. Só em 1956 foi que ele se desfiliou do partido e com certeza ele quis dar uma cutucada ali nas pessoas que são da direita, A direita nazista, a direita fascista, Então ele com certeza ele quis dar uma cutucada nas pessoas que se identificam politicamente de direita. Porque o personagem ruim, volto a dizer, ele tinha o seu lado direito preservado. E o personagem bom, ele tinha o seu lado esquerdo preservado. Aqui nós temos o Cavaleiro Inexistente, que é narrado por uma freira, uma irmã, que ela usa a escrita como uma espécie de expiação de seus próprios pecados. Aqui vai contar a história do Agilulfo, um cavaleiro que usa sua armadura, só que quando ele abre, o seu capacete lá, as pessoas percebem que não existe ninguém lá dentro. E a história também, de maneira muito lúdica, muito fantasiosa e engraçada, é uma crítica a esse ideal de perfeição que as pessoas têm. Não existe ninguém perfeito. A perfeição é apenas um ideal. E o Agilulfo ele é uma pessoa que ele se identifica com a luta do Carlos Magno, E ele vai lutar contra os infiéis ali nessa guerra. E ele é uma pessoa extremamente perfeccionista, é uma pessoa muito organizada, ele não dorme, ele não come, ele não faz nada. Ele se dedica ao extremo, àquela luta ao seu rei, ao Carlos Magno. E com certeza isso é uma crítica também àquelas pessoas que acreditam que podem ser perfeitas, naquilo que fazem.
Aqui nós temos um soldado que se dedica completamente ao seu estado. E não existe ninguém tão virtuoso assim também. Inclusive, o Agilulfo ele vai abrir mão do amor de uma soldada lá, uma amazona, que se apaixona por ele. Ela que já tinha se entregado a muitos homens. É a cavaleira amazona Bradamante. Bradamante é uma personagem que vai ter um plot twist no final com ela. E ela se apaixona pelo Agilulfo e ela quer porque quer ter esse homem. E eu acredito que, mais uma vez, o Ítalo ele está fazendo uma ponte, uma crítica também com aquelas pessoas que desejam encontrar um amor perfeito, né? Essas meninas, inclusive, que se apaixonam por personagens de ficção, personagens literários, que você vê aí essas meninas que surtam pelo Edward do Crepúsculo, enfim, todos esses personagens que você vê nesses livros que as meninas se apaixonam por eles mesmo, assim, querendo que eles fossem reais. É o crush literário, né, que muitos dizem. E simplesmente esse homem perfeito é uma ficção. Vocês, meninas, que gostam de ler, que se apaixonaram por personagens muito bem construídos, eu quero lhes dizer que o homem perfeito não existe. Pelo contrário, né, o homem ele é um cafajeste. Então, fique desiludida, perca suas esperanças, não vai aparecer um homem perfeito, um príncipe encantado num cavalo branco que vai vir resgatar você e levar você para uma lua de cristal. Não. Então eu acredito que o Ítalo Calvino também ele faz essa análise filosófica de que ninguém é perfeito e que é uma ilusão esperar a perfeição em pessoas. E por fim, O Barão nas Árvores foi o livro que eu mais gostei, pessoal. Você tem a sensação de estar em cima das árvores juntamente com o personagem, o Cosme de Rondó. É muito bem desenvolvido, é narrado pelo irmão do Cosme, essa história. E você vê o conflito de um rapaz que não suporta mais o jugo de seus pais. A mãe lhe deu uma educação militar e o pai é um cara fissurado em etiqueta. A irmã dele tem umas manias de cozinhar umas coisas estranhas. E o Cosme, ele não aguenta mais viver essa pressão que a família faz de comportamento, de normas. E ele, num certo almoço, ele se rebela contra essas normas e diz que vai morar nas árvores. A princípio, os pais dele não levam muito a sério, mas vai acabar que o Cosme vai passar toda a sua vida em cima das árvores. E eu realmente gostei muito desse livro e recomendo para vocês. Então tá aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Existe um livro com essas 3 histórias em um único volume, que é Os Nossos Antepassados. Se vocês não leram o Ítalo Calvino ainda, não percam tempo. É considerado um dos maiores escritores do século XX. E fica aí, eu agradeço. Se você gostou, beijo no seu coração, dá o like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Valeu!